Bem, antes de mais nada, o que são os lipídios? Cujo sinônimo é triglicerídeo, né? Triglicerídeo nada mais é do que essa molécula aqui. Ela é formada por um glicerol, que é um álcool, uma molécula de glicerol. A essa molécula são ligadas 3 moléculas de ácido graxo. Então, que você tem um ácido graxo na primeira linha, outro ácido graxo na segunda linha e outro ácido graxo na terceira linha. Cada vez que um ácido graxo se liga ao glicerol, perde uma água. Tá vendo? H2O. Então, isso aqui sai fora. Por isso que chama síntese por desidratação. Certo? Nesse caso, na primeira linha, nós temos um ácido graxo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Então, é um ácido graxo com 11 carbonos. Você pode ter com 20, com 21, 22, com 18, 19, tá? Então, por isso que a gente chama de triglicerídeo, porque é 1, 2, 3 ácido graxo. Então, triglicerídeo, ou triglicerol, certo? Então, aqui é outra maneira de representar. Então, aqui você tem na linha de baixo aqui, um glicerol e 3 ácido graxo. Esse ácido graxo aqui, ó, é o ácido palmítico. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Ácido palmítico, 16 carbonos. Ele é saturado. Por que saturado? Porque só tem ligação simples. Ligação simples é essa aqui, ó, só um tracinho, tá vendo? Ligação simples. Às vezes acontece de ter uma ligação dupla, que é essa daqui de baixo, 2 tracinhos. Quando tem uma ligação dupla, a gente chama ele de insaturado. Então, esse aqui é saturado, ó, só ligação simples. Esse de baixo é insaturado, certo? E o que seria um monoglicerídeo? Um monoglicerídeo seria aqui em cima, ó. Em vez de ter 3, você só tem um ácido graxo, ó. O ácido graxo grandão aqui, ligado ao glicerol, monoglicerídeo. Aqui embaixo, triglicerídeo. Nos óleos e gorduras, 97% da sua constituição são moléculas de triglicerídeo. Ou seja, ácidos graxos, 3 ácidos graxos, ligado a um glicerol. O glicerol é um álcool, né? Formando um éster. Aqui, como ele é sintetizado, ó. Então, aqui ele está perpendicular, mas é a mesma coisa que lá, ó. Perpendicularmente, ó. O glicerol está lá em cima, que é o álcool, né? O triálcool. Aqui uma, aqui 2, aqui 3. 3 moléculas de ácido graxo, triglicerídeo. Quando você sintetiza ele, ou seja, quando você liga o ácido graxo às cadeias do glicerol, você vai liberando água. Então, como são 3 cadeias, libera-se 3 águas. Então, chama-se síntese por desidratação, vai perdendo água, certo? E o contrário? O contrário é quando você tem um glicerol, um triglicerídeo, e você rompe ele. Quando você quebra ele, o que acontece? Na verdade, você perde uma água daí. Aqui você perdeu 3 águas. Foi isso? A água saiu. Então, síntese de desidratação. Quando você faz a seta vem da direita para a esquerda, você faz uma hidrólise. O que é hidrólise? Quando você quebra isso daqui, só que daí é necessário ter água. Então, a água, no caso, entra. Então, o caminho inverso, quebra por hidratação. Então, síntese por desidratação e a quebra é por hidratação. Por isso que chama hidrólise. Então, aqui é a mesma coisa. Ó, o glicerol está aqui. Aqui uma cadeia, 2, 3 cadeias de ácido graxo.
certo? Quando você tem 3 ácidos graxos iguaizinhos, a gente chama de triglicerídeo simples. Repete os 3 ácidos. 1, 2, 3. Tem até uma dupla ligação aqui nessa molécula 8. Quando você tem 3 ácidos graxos diferentes, perceba, esse aqui já tem 3 carbonos a menos. Esse não tem nenhuma dupla. Esse tem 2 duplas, certo? Dupla insaturação. Esse tem uma dupla. É monoinsaturado. Esse é diinsaturado. Esse é saturado. Saturado sem dupla. Insaturado com dupla. Monoinsaturado, uma dupla. Tudo bem? Então, esses são os triglicerídeos. Aqui, mesma coisa, ó, só que está outra representação. O glicerol, as 3 moléculas do ácido graxo, o ácido gordo, mesma coisa, tá? No caso aqui, a gente tem o ácido palmítico. Então, aqui ele ainda está separado, quando você une ele, são liberadas 3 águas. Síntese por hidratação. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, aqui, em vez de ele apresentar o ácido graxo, ele só coloca o R. O que é o R? O R é o radical, tá bom? RR. Então, é o radical do ácido graxo. O ácido graxo, você vai ter o ácido oleico, o ácido linoleico, o esteárico, o palmítico. A gente vai ter diversos dele. Então, visto que é um triglicerídeo, podemos ir para a definição. O termo lipídio, o lipídeo com E, são os 2 termos utilizados para substâncias gordurosas. Qual a definição? São componentes insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Ponto. Então, professor, o que é um lipídio? É componente orgânico insolúvel em água e solúvel em solvente orgânico. Essa é a definição. Esse solvente orgânico pode ser vários, ó. Éter etílico, éter de petróleo, cloroformo, acetona, álcool, benzina, hexano. Então, essa é a definição de lipídio. São formados basicamente por carbono, a gente viu lá, hidrogênio e oxigênio. CHO. São substâncias hidrófobas. Fobia é o quê? Medo, né? Claustrofobia, não gosta de lugar preso. Hidrofobia, não gosta de água. Ou seja, quando você mistura água no óleo, quando você tenta misturar, elas não se misturam. Por quê? Porque o óleo boia sobre a água. Lipos em grego quer dizer gordura. A importância. Juntamente com os carboidratos mais as proteínas, formam os carboidratos, a gente já viu hoje, as farinhas, né? Formam os 3 principais compostos mais importantes, frequentemente encontrados na natureza, compostos orgânicos. Triglicerídeo ali a gente já viu, né? A função dele. Então, tem função energética, tá bom? Então, a gente acumula gordura, né? Energia. Termogênese, gera calor. Participa da coagulação sanguínea, metabolismo do cálcio. Vários hormônios são lipídios. Colesterol é um deles. Antioxidante, estrutural. Então, tem diversos aí, tá? Diversos o quê? Diversas atuações. Se não fosse importante, a gente não teria uma porcentagem alta de gordura no nosso corpo, tá bom? Então, aquilo que a gente já viu ali, que é o triglicerídeos, são esses daqui, ó. 1 glicerol, 3 ácido graxo. Triglicerídeo, lipídio de armazenamento. E você tem alguns outros lipídios menos importantes, que são o quê? São parecidos, tá vendo? Esse daqui, ó, é 1 glicerol, 2 ácido graxo, e o terceiro substituído por um fosfato e álcool. Então, glicerofosfolipídio.
esfingolipídio. Você tem um glicerol, um ácido graxo e um fosfato ligado a uma colina lá embaixo. Aqui você tem um ácido graxo, uma molécula de esfingosina, um monossacarídeo. Então, essa é a estrutura básica, triglicerídeo. Essas são algumas derivadas aí, mas menos importantes. Então, representado aqui, ó, um glicerol, 3 ácido graxo. Aqui também. E quem são os ácidos graxos? Os ácidos graxos, conforme a gente viu ali, são moléculas de carbono possuindo 4 a 36 carbonos, certo? Então, esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse daqui tem 17. Então, esse é um ácido graxo de 17 carbonos saturado, porque não tem nenhuma dupla. Esse já é insaturado, e tem uma dupla aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º carbono, ele tem uma dupla. Monoinsaturado. Esse aqui tem 1, 2, 3. Triinsaturado, tá bom? Então, ambos eles são 17 carbonos, saturado, monoinsaturado, triinsaturado. Quando ele é insaturado, ele é representado assim, ó. Ele é torto, torto. O saturado é o retinho. Esse daqui, por exemplo, ácido esteárico, tem 18 carbonos e nenhuma insaturação, só ligação simples. Então, 18.0, 2.0. O ácido oleico é um ácido graxo de 18 carbonos, uma dupla. Então, é monoinsaturado. Então, 18.1, né? E essa dupla está exatamente no carbono 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, entre o 9 e o 10º, você tem o quê? Uma dupla. Detalhe. Os saturados possuem alto ponto de fusão, 69 graus. Tá vendo? 18 carbono saturado. Ele só derrete, só vira líquido acima de 69 graus. O insaturado, que tem a dupla, também com 18 carbonos, mas tem uma dupla, acima de 13,4 graus já é líquido, abaixo ainda é sólido. Ou seja, quanto mais dupla ligação, quanto mais insaturado, menor o ponto de fusão. Essa é a diferença entre óleo e gordura. Por exemplo, você pega uma manteiga, a temperatura ambiente, ela está sólida. Por quê? Porque ela tem muitos ácidos graxos saturados. Igual esse daqui, sem dupla ligação. Você pega o óleo de soja, a temperatura ambiente, ele está líquido. Por quê? Ele possui muitos ácidos graxos insaturados. Certo? Então, aqui o saturado, ó, sem nenhuma dupla. Aqui o insaturado, com uma dupla, representado assim, ó. Ele é todo torto. Então, se ele é torto, ele é menos estável, a temperatura baixa, ele é líquido. Aí você tem, ó, araquídico, 20 carbonos, nenhuma dupla, saturado. Esteárico, 18 carbonos. Palmítico, 16 carbonos. Então, esses três são saturados, nenhuma dupla. Esse aqui, ó, oleico, tem uma dupla, no carbono 9. Total de 18. Assim vai, linoleico. Duas duplas, uma no carbono 9 e uma no carbono... Quanto mais dupla ele tiver, ó, esse daqui tem 4 duplas. Menos reto ele fica, porque cada dupla vai curvando. Aqui curvou um pouco, aqui curvou mais, e aqui é completamente curvado. Ou seja, uma molécula, um lipídio que tenha muito insaturado, vai ficar todo curvado, vai ficar líquido. Aí. Saturado, só ligação simples. Insaturado, pelo menos uma insaturação. Essa é a diferença entre óleos e gorduras.
Então, aqui um óleo, né? Líquido a temperatura ambiente. 1, 2, 3, 4 insaturado, tá vendo? Aqui uma gordura sólida a temperatura ambiente. Lembra da manteiga de cacau. Manteiga de cacau é sólida, mas se às vezes a pessoa aí coloca ela no bolso, na bolsa, deixa um lugar meio quente, ela já começa a derreter, porque o ponto de fusão dela é ali entre 20, 25, 30 graus. Então, aqui, ó, os insaturados, ó, oleico, a 13 graus. Acima de 14 graus é líquido, abaixo de 14 graus é sólido. O linoleico, menos 5, assim vai. Os saturados, você precisa de uma temperatura alta para ele ficar líquido. 44, 58, araquídico, 20 carbonos. Pode contar, 1, 2, 3, 4, vai dar 20 aqui. Ele só é líquido acima de 77 graus. Então, até 75 graus ainda é sólido. O láurico, só 12 carbonos. Então, a partir de 45 graus é líquido, abaixo é sólido. Ou seja, é gordura. Tá bom? E o número de carbonos também infere. Ó. Quanto mais carbono tiver, quanto mais comprido o ácido graxo, maior a temperatura de fusão. Aí alguns outros, né? Ocorrência. Ácido acético no vinagre. O láurico mirístico. Corre no coco. Tá vendo? Saturado. Araquídico. Óleo de amendoim. Tudo bem? Aqui alguns exemplos só. Linolênico. Óleo de linhaça. Oleico. Óleo vegetal. Linoleico. Óleo de milho, óleo de soja. Então, esse aqui, ó, 14 carbono, 2 duplas. Uma no nono e uma no 12º. Aí, o ponto de fusão, né? Ele tem sempre o nome oficial e o nome usual. O nome usual é nome popular, vamos dizer assim. Então, ácido decanoico, deca. Se é deca, deca é 10. Então, 10 carbonos. Nenhuma dupla. Ponto de fusão, 31 graus. Então, cáprica, isso daqui os nomes... O nome usual, normalmente é o nome de onde ele foi isolado pela primeira vez, né? Então, foi isolado do palmito, palmítico, foi isolado de leite de cabra, cáprico, e assim vai. Tá bom? Mas esse aqui é oficial. Ácido hexa, deca. Hexa é 6, né? Deca, 10. Então, 10 mais 6, 16. 16 carbonos. Aí o ponto de fusão, sempre tendo em mente. Maior a cadeia, maior o ponto de fusão. Maior o número de insaturação, menor o ponto de fusão. Aí as fontes, né? Lembrando que é sempre uma mistura, tá? Então, você pega aí, o butírico tem muito no leite, mas o capróico e o caprílico também tem no leite, tá vendo? O mirístico também. É sempre uma mistura de ácidos graxos, né? Aí depois você tem as nossas cadeia ômega, passar meio batido aí. E aí os tipos. Que a gente já passou. E a margarina? A margarina vai ter gordura trans. Só que detalhe, a margarina aqui era um óleo, né? Se é óleo, temperatura ambiente é líquido, tá bom? Daí, para um processo químico, o que aconteceu? Injetaram o hidrogênio, ela perde essa dupla. A hora que ela perde essa dupla, ela passa a ser o quê? Saturada. Se é saturada, ela fica sendo como? Gordura, né? Então, era um óleo vegetal que tinha dupla ligação, tinha óleo vegetal. Se tem dupla, é líquido. Daí, por um mecanismo artificial, a gente injeta hidrogênio e calor. Daí ela perde essa dupla, passa a ter só simples.
Se ela passa a ter só simples, ela fica o quê? A temperatura ambiente? Fica sólida, certo? Fica sólida. Só que isso é um mecanismo artificial, não é natural. E se ela fica mais sólida, ela vai entupir mais o quê? O sistema circulatório. Por isso que não é muito bom comer muito óleo hidrogenado, não. Faz mal para a saúde, entope seu coração. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que ela estando sólida, e você fazendo alimentos com ela, seu alimento vai ter o maior tempo de prateleira, certo? Então, por exemplo, conseguimos transformar um ácido oleico, que tinha uma dupla aqui. Na hora que você injeta o hidrogênio, ele perde essa dupla, fica simples aqui, no ácido esteárico, transformando um insaturado, transforma ele no saturado. O problema é isso daí, ó. Depois vai fazer mal, acaba fazendo mal aí, porque embora ela seja bom para o alimento, né? Ela acaba sendo aí, vamos dizer, meio que prejudicial aí para o sistema cardiovascular. Então, aqui eu vou passar bem rápido, que já está repetindo. A definição a gente já viu. Lipídios, insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos, que contêm hidrocarbonetos de cadeia longa, estão presentes ou derivados em seres vivos. Aí as funções no organismo, no alimento, né? As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são transportadas no lipídio, fornecem energia. E você vai ter o quê? Também os azeites. Então, eu falo azeite, são os que são oriundos de frutas. Então, oliva é o quê? Essa fruta aqui, azeitona. Não é uma azeitona? É uma azeitona. Então, a gente chama de azeite, não chama nem de óleo, nem de gordura. Óleo é o líquido, gordura é o sólido, tudo triglicerídeo. E azeite é o da fruta. Então, você vai ter azeite de abacate, azeite de oliva, azeite de dendê, porque são óleos oriundos de frutos. Certo? E a composição dos lipídios, 97% são os triglicerídeos. E isso no óleo bruto. Quando a gente refina o óleo, passa para mais de 99%. Entendeu? Já era alto, 97%. No óleo refinado, mais de 99%. E o resto? O resto é o que a gente já viu ali, ó. Ácidos graxos livres, tocoferóis, fosfatídeos, a gente já tinha visto ali, então. Mas, enfim, já era 97%, daí vai para 99% quando a gente refina ele. A gente pode dividir em saponificáveis e não saponificáveis. Saponificáveis vira sabão, quando em contato com hidróxido de sódio. Insaponificáveis não consegue virar sabão, certo? Ou seja, e para virar sabão tem que ter o quê? Ácidos graxos. Então, tem algumas gorduras ou lipídios que não possuem ácidos graxos. Mas também não vamos entrar em detalhe que não é tão importante assim para parte de alimentos. Aqui a estrutura fundamental, saturado, insaturado, já tinha visto. Pode se dividir em cadeia curta, 2 a 4 carbonos, cadeia média de 6 a 10, e acima de 12 carbonos já podemos chamar de cadeia longa, que é a maioria, né? O oleico é 18, o linoleico é 18, o esteárico, tudo 18, 19, 20, lá, o palmítico 16, o araquídico 20, tá? Então são as cadeia longa. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão. Certo? Aí o símbolo, já tinha visto lá, né? 20 carbonos.
uma dupla na 9, na 12 e na 15, também conhecido como linoleico. Linolene também. Aqui já vi, isomeria. Isomeria geométrica, tem o cis e o trans. O cis é quando os dois hidrogênios estão do mesmo lado, numa dupla ligação. Dois hidrogênios do mesmo lado. O trans, os hidrogênios estão em lados opostos ou diferentes. Então, 18.1. 18.1 é o quê? 18 carbono e uma dupla. O oleico é cis e o elaídico é trans. Os dois têm 18.1. Aí o cis, aí o trans. Nomenclatura. Nomenclatura normalmente são 3 nomes, né? Primeiro você chama ácido, depois do ácido ainda tem 3 nomes. Então, ácido, prefixo, um sufixo e, por último, o oico. Então, por exemplo, ácido, prefixo, hexa, porque tem 6 carbonos. Infixo, an. Por que an? Porque é dupla, porque é ligação simples. E o oico vai sempre no final, oico, porque é um ácido carboxílico. Certo? O insaturado, ácido 3,4, que é esse 3,4? É onde está a insaturação. Dimetil, hexa, 6 carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. An, ligação entre os carbonos simples é an. Se tiver uma ligação é en, dupla. En, tá vendo o en aqui? Tá lá. O que é esse an? Só ligação simples. Se tiver essa dupla, se essa dupla tivesse aqui, já seria hexenoico. Que é o que está aqui de baixo, ó. Hexadecenoico. Viu lá, né? Deu para ver, né? Aqui, ó. Ácido, prefixo, é número de carbono. Pentanóico, decanoico, tem 10. Sei lá, hexanóico, tem 6. Heptanóico, tem 7. 7 é o número de carbonos, prefixo. O infixo é an ou en. Se tiver an, é só ligação simples. Se tiver en, é o quê? Dupla. Se tiver uma tripla, é in. E acaba em óico. Certo? O W é sempre que tiver esse formato aqui, ó. Uma, duas, três. Três o quê? 3 duplas seguidas. Daí a gente pode chamar ele de W também, ó. Então, esse é o ômega. W não, desculpa, ômega, né? W em português, ômega em grego lá. Então, 18, ômega 3. Por quê? No terceiro carbono começa uma ômega, triligação. Certo? Então, aqui, ó, dá para ver, ó, ácido, hexa, por que hexa? Hexadeca, hexadeca, 16. Hexadeca, 16. Cis, 8 enóico. Então, é a nomenclatura química, também não importa para a gente agora isso. Só para ter uma noção básica da nomenclatura, tá bom? Aí os tipos, né? Saturado, monoinsaturado e poliinsaturado. O poliinsaturado, mais de uma insaturação. Lembrando que todo óleo é uma mistura de diversos, é um blend, é um mix, nunca é uma coisa só. Então, por exemplo, você pega o canola.
6% de saturado, 67% de monoinsaturados, mais 27% de insaturados, tá vendo? Então, é um blend, é um mix. O óleo de soja, 16% é ácido graxo saturado, 24% é monoinsaturado, o 30 deu 40. E 60% é insaturado. Dentro do insaturado, o linoleico é 53%, tá vendo? E assim vai. Então, todo óleo de coco, é bem saturado, 90%. 8% monoinsaturado e 2% insaturado. Então, sempre que você soma essas três primeiras aqui, dá 100%. Lipídios saponificáveis, os que formam sabão. Por que forma sabão? Porque vai liberar esse ácido graxo aí. Na reação de esterificação, peraí, deu problema aqui. Abre. Yes. Você vai ter lipídios saponificáveis. Fosfolipídio, a gente já tinha visto lá também, ó. Em vez de ter 3 ácidos graxos, um dos ácidos graxos é substituído por uma cadeia de fosfato, PO4. Aí já tinha visto lá, fosfatídeo, isso a gente já tinha visto lá. Cera, também não vou entrar em detalhes. Cera não é triglicerídeo, é outra coisa. Insaponificáveis também não é triglicerídeo, tá vendo? Cadê? Não tem nenhum glicerol e nem 3 ácidos graxos, tá bom? Então, carotenoides não é triglicerídeo. Cera não é triglicerídeo. É gordura também. Mas pequena quantidade, a não ser se pegar a cera da abelha lá, né? Daí você vai ter bastante. Clorofila, são os pigmentos, a gente vimos semana passada. O próprio colesterol não é um triglicerídeo, não tem nenhum, aí tá vendo? Colesterol, citoesterol, é outros tipos de óleo, de lipídios, outro tipo de lipídio, mas não é triglicerídeos. Mas como 97% é tocoferol, vitamina E, e assim vai. Obrigado, Terraco. Peraí, tem mais um. Então, sabendo isso, vamos para a parte de rancidificação. Certo? Então, você tem lá o triglicerídeo. Quando você quebra ele, na presença de água, você tem o quê? Hidrólise. A gente já viu lá, hidrólise. Você deixa os ácidos graxos livres. Tudo bem? Então, você separa os 3 ácidos graxos e o glicerol fica tudo livre ali, bonito, nadando nessa solução. Essa é a hidrólise. Porém, se essa quebra for feita na presença de oxigênio, você vai ter o quê? Rancidez. Ou seja, não foi quebrado nos ácidos graxos, né? O que a rancidez traz? Foi quebrada por oxigênio, nesse caso. Deterioração do sabor, depreciação do produto, a cor fica estranha, a textura também. O óleo ranço vai fazer mais mal para o coração, câncer, doenças, etc. e tal. Além da oxidativa, você tem a hidrolítica. A hidrolítica pode ser enzimática, ou seja, a quebra do seu triglicerídeo por micróbios, enzimas de micróbios, ou não enzimática, durante o processamento. Então, na hidrolítica, você vai ter aqui, ó, triglicerídeo foi quebrado, dando o quê? Aqui um radical, aqui continua o glicerol, não é isso? O glicerol.
Aqui você teve o quê? Também, ó. Radical 1, radical 2, radical 3. Então, que você tinha os três ligados, ele quebrou exatamente aqui, ó. O H. Ele quebrou exatamente aqui, ó. Quebrou aqui, depois quebrou aqui, depois quebrou aqui. Então, na hora que ele fez essa quebra nesses três lugares aqui, você teve o quê? A liberação. Primeiro, um ácido graxo, dois ácido graxo, três ácido graxo, e aqui ficou o glicerol. No oxidativa, você tem a formação de quê? Polímeros, ácidos, álcoois, aldeídos, cetona, hidrocarboneto e ésteres. Por que vai acontecer isso? Resumidamente, você vai ter o quê? Aqui, ó. Então, vou ter que voltar lá. Aqui. Então, a gente tinha aqui o nosso triglicerídeo, tá? Triglicerídeo. Então, quando você quebra ele, você pode ter formação de ácidos, de álcoois, polímeros. O que são os ácidos? Olha que você quebra aqui, você libera um ácido graxo. Tudo isso aqui é o ácido graxo, tá vendo? Então, se você quebrar ele aqui, vamos supor, quebra bem aqui, você libera um ácido graxo. Quebra bem aqui, libera outro ácido graxo. Só que muitas vezes esse ácido graxo se liga a esse, depois ele se liga a esse. Então, você vai ter três ácidos graxos formando um só. Isso é um polímero. Tá bom? Além disso, formação de álcoois. Que álcoois? O próprio glicerol. Na hora que você vai liberando o glicerol, mete et próprio. Esse aqui é um glicerol de quê? De 3 carbonos. Mete et próprio. Mas se você quebrar aqui, você vai ter um etanol e um metanol. Tá vendo? Então, esse é um glicerol. Se você quebrar ele aqui e aqui, você vai ter 3 metanol. Se você quebrar ele só aqui, para cima você tem um etanol e para baixo um metanol. Então, liberação de quê? De ácidos graxos, de álcoois. O que eu estava falando aqui, ó. Polímero, ácidos, álcoois. Além disso, hidrocarbonetos aromáticos, cetonas e aldeídos também são formados conforme você vai quebrando ele. Então, você pode quebrar ele aqui, quebra ele aqui no meio. Às vezes você quebra ele aqui, você vai formar no meio um éster, tá vendo? Só a parte do meio. Então, para cá você tem um álcool, que é dupla OH, tá aqui. No meio, um éster. Aqui, um álcool. Ou dois, ou três álcool. Quando um se liga no outro, você vai ter um polímero. Então, tudo isso daí acontece aonde? O quê? Rancidez, quando você forma o ranço, né? Então, todas essas quebras aí, tanto na rancidez hidrolítica quanto oxidativa. Você vai quebrando ele, só que você simplesmente não quebra ele, que nem quebrou aqui bonitinho. Você vai quebrando ele no meio da cadeia, no final da cadeia, entendeu? Deve formando tudo esses compostos aí. É o que está falando ali naquele. Cadê? É o que está falando aqui nesse slide. Então, tem a formação de tudo isso daí devido à presença de calor, pode causar isso, né? Quando você frita um alimento, é o calor, né? Isso. Presença de metais, oxigênio em excesso, a própria luz vai causando isso daí aos poucos, tá? O exemplo máximo é quando você frita. Quando você frita, você tem ali oxidação por calor, temperatura, etc e tal. Mas e na embalagem? Por isso que a embalagem do óleo tem que ser protegida. Ah, professor, mas entra a luz. Entra a luz, mas aquela embalagem de plástico, ela tem o plástico dela
não deixa entrar a luz ultravioleta. Embora ela seja transparente, a luz ultravioleta é barrada ali naquele plástico, tá? Oxigênio, pode ver que a embalagem vem bem cheia, né? Metais, calor. Então, o óleo não pode se armazenar em um lugar muito quente, não é isso? Aí os mecanismos, não vamos entrar em detalhe também, o que importa é tudo aquilo que a gente falou, né? Então, você vai ter tudo isso daí, ó, durante a oxidação. Quantidade de oxigênio aumenta, absorção de oxigênio, formação de peróxidos, compostos voláteis, e o gosto do óleo vai ficando ruim. Vai ficando com uma nota sensorial ruim, certo? E como evitar? Evitar isso daí, ó. Evitar o quê? Temperaturas, o certo é serem baixas durante o processamento e na estocagem. Então, em casa, eu sempre armazenar óleo em lugar que não seja muito quente, né? A luz, foi o que a gente falou, já é a própria embalagem, hoje em dia já possui um desativador de UV, e procurar armazenar em lugar escuro também, né? Depois de aberto, porque ninguém vai usar 1 litro de óleo de uma vez. Então, abre a embalagem, coloca aí no lugar escuro. Além disso, existem substâncias que previnem essa oxidação, que são adicionadas ao óleo muitas vezes. Então, essas substâncias que previnem essa oxidação, que previnem a rancidez, são chamadas de antioxidantes. Vai ter vários aí. Qual que é o ideal? O ideal é que seja seguro, não confira sabor ou cor, seja fácil de incorporar, resistência a processos térmicos de baixo custo. Então, a gente vai ter alguns, tocoferóis, tocotrienóis, ácido ascórbico, vitamina C, lembra da vitamina C? Extratos de alguns vegetais, o alecrim de salvia, são antioxidantes, previnem o quê? O tocoferol é vitamina E, certo? Além disso, ácido cítrico, EDTA, lecitina, são todos que previnem a oxidação do seu óleo dentro da embalagem, tá bom? Então, a hora que você compra um óleo, normalmente ele não vem escrito. Contém, às vezes vem também, né? Mas a maioria vem escrito o quê? Antioxidante A1, antioxidante A9, antioxidante A5, tá bom? Daí, como a gente já conhece essa tabela aqui, a gente vai saber o quê? Se ele possui antioxidante A1, ele possui ácido ascórbico, vitamina C. Se ele possui antioxidante A2, ele tem ácido cítrico, que é o quê? É o conservante do óleo. Em palavras simples, é o quê? Antioxidante é o conservante do nosso óleo. O quê? Para prevenir a formação do ranço, para prevenir a rancificação. Então, alguns vêm com tocoferóis. Se ele tiver escrito lá, antioxidante A11, possui tocoferóis, certo? 1 minuto só. A eficácia de alguns antioxidantes, né? TBHQ, TBHQ. É esse daqui, ó. TBHQ. Tecbutilhidroquinona. Como mais tem lá? BHA, BHT. Butil hidroxianisol. Butil hidroxitolueno. Então, são os antioxidantes aí. Tem alguns estudos, né? Então, o antioxidante é um conservante. Ele não melhora o sabor,
não melhora se o óleo já estiver rancificado, não evita crescimento antimicrobiano, não evita rancidez hidrolítica, só oxidativa, né? E não evita a reversão. Então, ele é um conservante. E, para você saber se o seu óleo está rançoso, né? Existe o quê? Essa maquininha, certo? Então, nós vimos já hoje as máquinas para ver se a sua farinha é boa, se a sua farinha é legal, né? O extensógrafo, farinógrafo, aquela que media o glúten, aquela que media o método alveográfico, tudo para farinha. Para óleo, a gente vai ter o famoso Rancimate. O que esse Rancimate faz? Vê se o seu óleo está rançoso, ou se ele fica rançoso. Então, ele injeta, ó, você pega o óleo, coloca aqui, 5 gramas de óleo. Ele vai injetar ar no seu óleo. É injeção proposital de oxigênio. Então, ele manda para esse outro tubo aqui, que vai ter água destilada, certo? E aqui o quê? É um tubo de policarbonato, que vai ter um medidor que vai mandar para o seu computador falando se esse óleo, quanto tempo demora para esse óleo ficar rançoso. Por quê? Porque ele está sendo oxigenado aqui, ó, ar comprimido, sob pressão. Está sendo oxigenado, obviamente ele vai rançar. Vai demorar? Vai ser rápido? Vai ser bom? Não sei. Aí é a máquina que vai dizer. De acordo com... Daí também nesse processo aí, eles vão testando diferentes antioxidantes, não é isso? Daí também é uma máquina eletrônica, né? Já sai ali, já dá o tempo de indução. Então, todos eles vão ficar rançosos. Só que esse aqui demorou para ficar rançoso, tá vendo? Demorou mais. Então, é um óleo menos rançoso. Por exemplo, o óleo de soja. Só o óleo natural demora a 100 graus 8 a 12 horas para ficar rançoso. Se for hidrogenado, o tempo dele aumenta para 50 a 80 horas. O hidrogenado. Certo? Então, sempre que você faz a hidrogenação, você aumenta o tempo de vida dele. Isso nesse caso, trabalharam a 100 graus. Temperatura de fritura, né? Então, sem hidrogenar, ficou 5 horas. O hidrogenado aguentou 200 horas. O hidrogenado realmente aguenta mais. O problema é os efeitos para o sistema cardiovascular. Conclusão? Conclusão, obrigado. Diferentes. Certo? Então, para finalizar aqui, acabando já. O ranço. Ranço é um termo usado no sentido geral. Não é um negócio específico, né? É ranço, o óleo rançou. Pode ser por lipases também, mas os mais comuns, oxidativo. Autooxidação via enzímica cetônica. Você tem aqui a quebra do triglicerol, em glicerol mais os 3 ácidos graxos. O cetônico pode ser causado por fungos, né? Aspergillus niger, Penicillium glaucum, em óleos, tá vendo? Então, tem fungo também que causa rancidez, entendeu? Se o fungo caiu lá dentro, ele começa a degradar o seu óleo. Aquela molécula de triglicerídeo vai sendo quebrada. Pode ocorrer a formação de cetona, formação de álcool, não é formação, é liberação, né? De álcool, cetona, ácidos, odor de sebo. É devido ao ácidos graxos insaturados oxidados. Por enzimas, é a enzima
lipoxigenase, que faz a quebra disso daí, ó. O sítio de oxidação é exatamente ali, ó. Nesse caso, ali entre a dupla ligação, tá vendo? Exatamente na insaturação que ela age. Aí vai ter essas 3 fases da autooxidação: iniciação, propagação, terminação. Fatores que vão afetar a oxidação, a formação do ranço. Lipídios contendo mais ácidos graxos poliinsaturados são mais suscetíveis, tá bom? Então, os saturados são suscetíveis, mas quanto mais dupla tiver, mais poli, ele é mais suscetível. Por quê? Porque ela atua exatamente aqui, ó. Onde está a dupla ligação, ela vem e quebra aí. Ela quem? A enzima. Qual enzima? Lipoxigenase. Temperatura, ó. A cada 15 graus de aumento da temperatura, dobra a velocidade da reação, certo? Ou seja, da oxidação. Então, aqui você tem um exemplo de fritura, né? Conforme você vai fritando, você vai aumentando aí a temperatura, não é isso? Oxigênio. A presença de oxigênio acelera também a oxidação. A luz, conforme a gente já viu, principalmente a luz azul, de onda curta, e também a ultravioleta. Hebatina, compostos de ferro aceleram também. Umidade. Baixo teor de umidade favorece o desenvolvimento do ranço. Sal. Sal tem efeito acelerador. Metais. Cobre, ferro, cobalto, níquel são pró-oxidantes, ou seja, aumenta a formação de radicais livres. Então, não é só o oxigênio, né? O oxigênio, temperatura, o tipo de gordura, luz, hematita, assim vai. Caracterização, índice de iodo. É uma aula prática aí. O que ele vai medir? A quantidade de duplas ligações do seu óleo. Metodologia, índice de iodo. Índice de saponificação vai indicar a quantidade de ácidos graxos de alto e baixo peso molecular. E na cromatografia gasosa ou líquida, a gente consegue ver os tipos de ácido graxo. Ácido oleico, linoleico, para saber qual ácido que está no seu óleo, é só através da cromatografia, certo? Lembrando de novo, todo óleo é uma mistura de diversos ácidos graxos. Vamos pegar aqui óleo de girassol. Tem menos de 1% de mirístico, 7% de palmítico, mas ele tem maior quantidade linoleico, né? 18 carbonos e 2 duplas, e oleico, 18 carbonos também em uma dupla. Então, essa é a composição do girassol, e assim vai. Cada um é um mix, um blend, uma mistura. Certo? Aí, algumas coisas da legislação, né? Com relação à acidez. Óleos e gorduras refinados podem ter, no máximo, 0,6 miligramas de hidróxido de potássio por grama. Óleos prensados a frio, máximo 4. Isso aqui é quando você faz acidez com o hidróxido de potássio. Óleo virgem palma, no máximo 10. Óleo de azeite, então, de azeite a acidez é bem menor, 2. Se for extra virgem, 0,8 gramas por 100 gramas. Então, é um óleo que baixa acidez. Certo? Azeite, né? Azeite de oliva. Quando o óleo de palma tinha 10, o azeite de oliva só tem 0,8.
Aí o índice de peróxido também é uma aula prática. Isso daqui é o que acontece durante, a gente já tinha visto lá, durante a oxidação, né? Pode ser dividido em período de indução, propagação e término. Aqui já está rancificado, né? No óleo rançoso, a palatabilidade fica péssima, bastante polímeros formados, ácidos, peróxidos, e a absorção de hidrogênio é alta. Aí alguns antioxidantes, né? Galato de propila, tocoferol, que é a vitamina E, DTA, ácido cítrico. Os primeiros aqui interrompem a cadeia de radicais livres, os segundos se complexam com metais. Acaba. Está acabando. Então, aí, frituras. Durante a fritura, a alta temperatura promove isomerização e reações de quebra na molécula, que a gente já viu lá, formação de ácidos graxos cíclicos, dímeros, trímeros, né? Polímeros em geral. Fisicamente, óleo rançoso é mais viscoso, forma espuma, escurece, diminui o tempo de fumaça, tem bastante polímeros, peróxidos, epóxidos, hidróxidos e cetonas. Aí a estabilidade, né? O de girassol é mais estável a fritura. Depois tem o de soja, de amendoim, hidrogenado é menos estável, de dendê. Quer dizer, mais estável, né? Então, o mesmo óleo, quando ele é hidrogenado, ele consegue o quê? Resistir mais à fritura. Então, soja sem ser hidrogenado, e o hidrogenado é o dobro de resistência. Aí, por exemplo, o óleo de girassol durante uma fritura de batata. Ficar fritando batata lá por 120 horas, né? Mais de um dia, tá vendo? Um dia é 24. Não, desculpa, 72, tá lá em cima, 72. Então, aqui o início da fritura, aqui 12 horas de fritura, né? E aqui 72 horas. Equivalente a 72 dividido por 24. 3 dias. Então, aqui, 3 dias usando óleo direto. Então, peróxido só aumentou. Estava 1, foi para 18, depois chegou a 120. A acidez também foi aumentando, ó. Passou de 12 horas, né? Lipídios também foram aumentando, lipídios polares liberados, e polímero também. Então, o que acontece? Excesso de uso do mesmo óleo vai o quê? Prejudicando. Aí todas as transformações que ocorrem ali na fritura. E aqui, só para finalizar, a nossa maquininha Rancimat, que vai medir a rancidez do óleo. El oxígeno, un elemento vital, interviene de manera activa en la oxidación de las grasas, degradándolas y haciendo que éstas pierdan sus propiedades. El proceso conocido como autooxidación es de gran importancia porque afecta la calidad de las grasas y reduce su vida útil. En BTSA investigamos, analizamos y medimos este proceso. El Rancimat es un método de medida de estabilidad oxidativa de aceites y grasas en condiciones aceleradas. Está basado en la inducción de la oxidación de una muestra por exposición a elevadas temperaturas y a un flujo de aire continuo. Mediante este ensayo podemos medir el tiempo que tarda una muestra de grasa en oxidarse completamente, es decir, en enranciarse. A continuación veremos, paso a paso, cómo funciona el método Rancimat. En primer lugar, hacemos pasar una corriente de aire a través de una muestra de grasa mientras se aumenta la temperatura. Esto provoca, es decir, enranciarse. A continuación veremos, paso a paso, cómo funciona el método Rancimat.
Aqui está o óleo, a amostra. En primer lugar, Injeta pasará una o corriente de ar aire a través de una muestra 20 de grasa. litros por hora aqui na amostra. Aqui Esto está provoca 80 graus, de 120. compuestos orgánicos volátiles. Compostos orgânicos voláteis. Flujo de aire pasando a un recipiente de medición, donde se disuelven en una solución de agua destilada que aumenta su conductividad. El tiempo transcurrido hasta alcanzar un determinado umbral de conductividad en el vaso de medida es lo que se conoce liberar o quê? como tiempo de inducción, Aumentar a corrente elétrica. la actividad oxidativa de la muestra. Essa corrente elétrica é medida ali. Ofrece ventajas respecto a otros métodos. Es sencillo, es fiable y nos permite recrear en unas pocas horas un proceso que de forma natural ocurre en meses o incluso años. Tiene diferentes usos y aplicaciones. Nos permite realizar estudios comparativos en grasas y aceites de distinta naturaleza. También nos permite evaluar la eficacia de antioxidantes en diferentes concentraciones o condiciones de temperatura. El método Rancimat es de gran utilidad para dar la Antioxidante é bom, de distintas diversas formulaciones. formas de antioxidantes Además, diferentes. Permite realizar estudios de vida útil de nuestros propios antioxidantes, habiendo sido establecido como un parámetro de control de calidad. Para BTSA, el método Rancimat es una herramienta fundamental dentro del control de calidad. Esse é o Rancimat. Have you ever wondered about the shelf life of lipstick? Lipstick can become rancid. In this video, Ele vai fazer uma análise no shelf batom. life of lipstick. And instruments at Metro. Lipstick doesn't last forever, but why is that? Lipstick consists mainly of wax, oil, and fat. These products are subject to natural oxidation. The degradation products are what make lipstick rancid eventually. If you're looking for a method to evaluate the quality and shelf life of your product, we've got a solution for you. Dann haben wir eine Lösung für dich. The Rancimat method makes this very easy. First, you add the sample to the reaction vessel and weigh it. Then you connect the vessel Olha a with the amostra, leva no Rancimat. sample positions and press the start button. In the Rancimat, the sample is heated and bubbled with air. This accelerates aging, that is, oxidation of the sample. Oils, fats, and waxes contained in the sample degrade and, over time, an increasing amount of volatile degradation products. Aqui o triglicerídeo. Rancid. The stream of air carries them to the measuring cell. Here they are detected. E aqui os coisas sendo liberados. See a typical Rancimat measurement curve. Molécula de carbono. The x-axis. On the y-axis is the amount of free fatty acids. In the beginning, the curve is very flat. After a certain period of these make the Quanto sample mais rápido liberar, ou seja, o triglicerídeo for quebrado, né? Quanto mais rápido, mais anterior a essa curva. Aqui realmente demorou um pouco para ser liberado. On the y-axis is the amount of free fatty acids. In the beginning, the curve is very flat. After a certain period of time, it Ocorreu starts a quebra do triglicerídeo. The software evaluates this automatically and recognizes this point in time as induction time. This time is different for each sample and allows you to assess the stability of the lipstick. Unterschiedlich und dementsprechend kann man dann eine Aussage darüber treffen, wie stabil ist der Lippenstift. Außerdem The Rancimat method is also suitable to assess the quality of raw materials like argan oil, jojoba oil, or coconut oil. You can find more information in application note ANR019, which you can download in the application finder on our website. If you enjoyed this video, please share it and give me a like. Bem, já é um aparelho todo automatizado, né? E aqui foi utilizado para biodiesel. Para saber se o biodiesel está sendo oxidado.
Checking the oxidative stability of your biodiesel is important in order to make sure your fuel will last long enough in storage. If the target isn't met, the fuel can break down before being used in your vehicle. To check oxidative stability, we use a Ransomat machine. To begin, fill the clear glass vessel with 60 milliliters of DI water and place it in the machine, attaching Coloca it. água, 60 ml de água. Next, put 7.5 grams of your fuel sample in the test tube. Place the cap on it and attach it 7 as gramas e meia do biodiesel, no caso, que vai analisar. The black tube should connect the test tube with the clear glass vessel. The machine will pump warm air to the fuel sample to simulate aging of the Aqui fuel. injeta água. It starts to break down. On the injeta água. Put in the date. Aí vai liberando o hidróxido. The computer will indicate when the fuel starts to go bad. Remember, if the report comes in under 3 hours, we'll need an antioxidant additive to meet Se estiver degradado, demora mais para liberar. Então, esse é o tal do Ransomat. E aí, galera, vamos ficando por aí, então. Hoje foi meio cansativo. Daí semana que vem, então, estamos de volta. Só tem mais 2 aulas, né? Só mais 2 dias, vamos dizer. Semana que vem é a outra semana. E semana que vem a gente fica aí discutindo mais, ou passa alguma coisa de cromatografia, ou para discutir se realmente tem alguma dúvida, né? Tirar dúvidas, entrega dos trabalhos.